Bem-vindos de volta à nossa próxima lição, estudando o livro de Provérbios. Agora nós vamos ver o versículo 7 do capítulo 1, e é um verso muito importante. E é o versículo que você diria que talvez seja fundamental para entender não apenas o livro de Provérbios, mas para entender a vida e o nosso relacionamento com Deus. Então vamos começar a ler no versículo 1 e leremos o versículo 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Agora, aqui está o nosso versículo-chave para hoje. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos ler de novo. O temor do Senhor é o princípio do saber. Agora, a primeira coisa que nós precisamos responder é: qual é esse temor do Senhor? Você entende? Hoje em dia, esse tipo de pregação é vista de forma negativa, porque as pessoas vão dizer: por que eu devo temer a Deus? Deus é amor. Sim, Deus é amor, e a Bíblia também nos ensina que esse amor é perfeito e que exclui todo o medo. Então, o que isso significa quando a Bíblia fala sobre temor do Senhor? Eu tenho algo escrito aqui, diz que eu quero usar apenas com muito cuidado. É profundo, não superficial, não apenas na superfície. É uma profunda, uma outra palavra que nós poderíamos usar seria genuína e sincera. Uma sincera reverência, genuína reverência ou respeito por Deus. E quando nós dizemos por Deus, estamos falando a respeito pela pessoa de Deus, pela vontade de Deus. Se você tem uma reverência pela pessoa de Deus, você reverencia suas obras e também reverencia a sua vontade. Agora vamos pensar a respeito disso por um momento. Por aqui, quando nós temos uma reunião de oração aqui na Hot Cry, uma das orações que vai surgir com mais frequência será a oração que diz respeito. Todos aqui, nós oramos: Senhor, aumente o nosso temor. Aumente a nossa reverência, o nosso respeito por Ti. Agora, nós precisamos orar por isso. Mas como podemos fazer isso? Eu quero dizer, como nós podemos crescer em nossa reverência e respeito por Deus? Como podemos fazer isso? Bem, eu descobri que basicamente é por intermédio de um caminho. E esse caminho é a palavra de Deus, você entende? Se eu vou até uma pessoa e apenas eu olho para ela assim, e ela parece uma pessoa normal, comum, você entende? Eu vou mostrar respeito, mas então vamos dizer que de repente eu encontro com alguém que é um campeão mundial. Agora, o que eu aprendi? Eu aprendi algo sobre ele, então eu não conhecia antes, mas agora isso aumentou o meu respeito, isso é incrível. Ou vão dizer que eu encontro um matemático da classe mundial. E eu digo: uau, eu realmente gostaria de conhecer essa pessoa. Eu descobri que essa pessoa que eu encontrei foi um missionário por 60 anos em algumas das selvas mais sombrias da América do Sul e serviu como médico. Agora, como pessoa, antes de eu aprender, eu vou respeitá-los, porque eles são feitos à imagem de Deus, independente de qualquer coisa. Mas quando eu descobrir alguma coisa sobre eles, isso aumentará o meu respeito. Agora, da mesma maneira com Deus. Se você tem apenas um pequeno conhecimento bíblico de Deus, é impossível para você ter um conhecimento bíblico de reverência para Deus. Então, por onde você começa? Onde aprendemos? Aprendemos a tratar Deus com respeito. O respeito que Ele merece, com reverência. A reverência que Ele merece. Que é encontrado nas Escrituras. Quanto mais estudamos Deus nas Escrituras, mais nós vamos ver quão grande Ele é. E uma palavra que está ligada a isso é digno. Ele merece mais respeito, mais honra, mais reverência do que você e eu, coletivamente, jamais poderíamos mostrar a Ele que Ele é infinitamente digno de
de reverência, respeito. Agora, você já ouviu os pregadores dizerem por aí que Deus é santo, e eu tenho certeza que você, no momento em que você ouve, você pensa, bem, isso significa que Deus não peca. Bem, significa que, sim, mas esse não é o significado primário. O significado primário é tão bem como eu posso colocar, Deus é separado. É isso que a palavra santo significa, ele é separado. O que significa que você tem todo mundo em uma categoria, e não apenas homens, anjos, arcanjos, demônios, qualquer coisa que seja, que tenha sido criado, enfim, essa é uma categoria. E independentemente de todas as nossas diferenças, nós estamos todos na mesma categoria, somos pregadores. Santidade significa que Deus está completamente em outra categoria. E não é como aqui está a nossa categoria e aqui está a categoria de Deus. Mas é aqui a nossa categoria e aqui em cima está a categoria de Deus. Exceto que a categoria de Deus é infinitamente maior do que nós. Deixe-me colocar dessa maneira. Eu acho que você vai entender isso. Se vocês não entenderem, perguntem aos pais de vocês. Há uma diferença quantitativa entre, talvez, vamos supor, eu e outro homem. Digamos que eu tenha 1,88 m e pese 86 quilos e eu não posso correr muito rápido, eu não sou muito forte. Então, vamos imaginar uma bola de futebol americano. Nós vamos jogar futebol americano. E entra um cara que ele tem 2,32 m, pesa 147 quilos e corre 40 jardas em cerca de 4 segundos. Agora, nós estamos ambos em uma mesma categoria. Mas existe um quantitativo de diferença. Ele é maior do que eu, mais forte do que eu, ele é mais rápido do que eu, ele é como eu sou, mas ele é melhor do que eu. A diferença qualitativa nela, nós somos parecidos, ok? Mas ele é maior, mais rápido, mais forte. Bem, a diferença entre nós e Deus não é quantitativa, é qualitativa. Ele é de uma qualidade completamente diferente de qualquer outra pessoa. Às vezes os teólogos até usam essa terminologia e eles vão falar sobre a alteridade de Deus. E eu quero que você entenda. É muito, muito importante. É por isso que você sabe que às vezes você assiste um filme que você já conhece, e eles talvez um filme da Inglaterra, eles vão falar a respeito de servindo a Deus e o rei, ou dando a sua vida por Deus e pelo país. Eu não quero ser exigente demais, mas isso realmente não é tão apropriado. Por quê? Porque isso é um conjuntivo, um relacionamento conjuntivo. Você entende o que eu quero dizer? Com Deus e o país em um nível igual, ou Deus e o rei juntos. Eles juntam numa mesma plataforma, a mesma palavra juntas, ok? Mas esse não é realmente o caso de Deus. Ele não está em um relacionamento conjuntivo com ninguém. Pelo contrário, Deus ele é único. Todos os demais, todo o resto está separado dele. E andar no temor do Senhor é ter um entendimento correto de quem Deus é. E então, é que o entendimento faz com que você o aprecie. O que significa que você reconhece o valor dele acima de todas as outras coisas, como uma questão de verdade. Se você pegou o valor de tudo o que existe à parte de Deus, que ele é infinitamente mais digno, todas essas coisas, então quanto mais você vai ver ele através das Escrituras, mais você aumentará a sua estimativa a respeito dele. E como a sua estimativa vai aumentar a respeito dele, como você vai o valorizar, então você crescerá na direção dele. Você dirá seu nome com reverência, porque esse nome é santo e as Escrituras representam quem ele é. Não apenas isso, mas você vai olhar para as obras dele com reverência. Você vai saber, eu tenho uma visão correta de Deus, então a minha visão do próximo será correta também, você entende? Mesmo que eu veja alguém lá fora que é bem imoral, destituído de moralidade, ou alguém que está na prisão, ou alguém que fez algo horrível, eu posso e não vou aprovar as suas ações, mas eu vou reconhecer que isso não pertence a mim. Eles não foram feitos por mim, eles pertencem a Deus. Eu não vou julgá-los, eles foram feitos por Deus, e apesar de corrompidos e de andarem na escuridão, há algo da imagem de Deus ainda neles. E se eu realmente reverenciar a Deus, reverenciarei a vida. Você entende? Isso não é apenas a vida humana ou toda a vida. Todas as coisas que Deus criou, você vai reverenciar, porque você o reverencia.
E quando você olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, você não vai reverenciá-los, porque isso seria idolatria, o tipo mais idiota, mais idiota. Mas ao mesmo tempo, você vai olhar para essas coisas e você vai olhar para eles com grande apreço, pela sabedoria e o poder de Deus para criá-los e sustentá-los. Quando você identifica alguns poucos animais engraçados durante uma enchente, se você tiver uma visão correta de Deus, você vai se afastar e se surpreender com o que Deus fez. Então, você vai ter reverência a Deus. Isso vai te levar a ter uma reverência, porque você vai ficar maravilhado com eles. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que você poderia ser é como um cientista que teme um cientista que teme o Senhor. Seja na genética, seja na astronomia, seja na geologia, qualquer coisa que seja capaz de investigar química, investigar todas essas coisas e saber que elas são exibições da sabedoria de Deus. Mesmo matemática e matemática teórica, que maravilha seria física, saber que tipo de sabedoria que fez tudo isso para que você entenda, veja, como reverência de Deus. Isso começa a fazer com que você tenha reverência por tudo mais. Há uma coisa muito especial que eu quero falar com vocês sobre isso, sobre a reverência de Deus. Ela criará em nós, e isso é uma reverência por sua palavra. Nós iremos não apenas temer o Senhor, mas vamos temer a sua palavra. Nós vamos ler ela com grande respeito, sabendo que isso não é apenas uma comunicação de um homem. São as próprias palavras de Deus. Agora, na vida real, que nós fazemos, se eu receber uma carta de um amigo, eu posso ficar muito feliz em receber essa carta e vou ler ela e ver o que está acontecendo. Mas digamos que eu recebi uma carta do presidente, ou se nós vivêssemos em alguma outra era, do rei. Quando essa carta viesse até mim, apenas sabendo de quem ela veio, isso realmente mudaria a minha maneira como eu iria abrir aquela carta, provavelmente com muito cuidado. Eu nem sequer rasgaria o envelope por causa de quem enviou. E é da mesma maneira com as Escrituras. Você precisa estudá-las com reverência, amar ela, porque são as palavras de Deus que nós reverenciamos. E agora, eu não quero ser meticuloso ou certamente não supersticioso, jamais, mas você sabe, muitas vezes, a maneira como nós tratamos nossas próprias Bíblias pessoais demonstra a nossa atitude em relação à palavra de Deus. Eu me lembro de um pregador que me contou uma história uma vez a respeito disso, de um homem muito piedoso, um pregador muito piedoso que ele conhecia, e que um dia, após um culto da igreja, alguém passou e bateu na Bíblia da comunhão, que você sabe, fica ali em cima da mesa, do púlpito, e apenas seguiu. E o velho pastor se levantou, e você sabe, ele não repreendeu ninguém, ele não envergonhou o rapaz, a pessoa simplesmente seguiu o seu caminho. Mas ele disse, eu assisti aquele pastor caminhar até lá, até a Bíblia, e se ajoelhar e pegar aquela Bíblia, como se, embora ele estivesse pegando algo tão precioso com isso, mas, e sim, ele dobrou as páginas que tinham ficado amassadas, ele desdobrou elas, depois colocou tudo certinho, ajustou certinho. Agora, é claro que você pode fazer tudo isso, e esse tipo de coisa seria uma hipocrisia, mas ao mesmo tempo eu acredito que no caminho, como nós tratamos nossas Bíblias, às vezes é uma demonstração do que nós pensamos. Você entende? Mas tenha muito cuidado, você também pode tratar a Bíblia fisicamente, de forma respeitosa, mas você pode desonrar a Deus e desonrar a própria Bíblia por não estudar ela, por negligenciar, por não estudar, ou por não aplicar as coisas que estão claramente reveladas na palavra de Deus. Entende? A verdadeira reverência é a prática se manifestando de uma maneira que você saiba que é uma verdadeira reverência. Agora, vamos olhar outra coisa aqui que diz sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, do conhecimento, que nos permitiria, razoavelmente, sem temor do Senhor, não há conhecimento. De que mesmo que você tenha um QI extremamente alto, mesmo que você consuma fatos genuínos, verdadeiros, por causa da sua falta de temor ao Senhor, você não será capaz de reunir
esse conhecimento adequadamente, você não vai conseguir chegar ao fim do caminho. Isso não vai te levar a ser um homem melhor, uma mulher melhor, um homem mais devoto a Deus e mais devoto à criação de Deus. Então, é o começo, e eu quero olhar para 3 maneiras pelas quais nós podemos ver isso. Antes de mais nada, dizer que o princípio do saber é o fundamento. Esse é o fundamento sobre o qual nós vamos envelhecer e passar todos os dias da nossa vida. Então, você entende? Quando eu estava lá no Peru, nós construímos muitas igrejas rústicas com lama de adobe. E aquela lama, você sabe, as coisas são bem duráveis com ela. O material dela é incrível. E se você construir um edifício de adobe, certo, passará por terremotos, onde edifícios de concretos não passariam. Mas a grande chave é cavar fundo, colocar uma fundação. A primeira camada que você coloca tem que ser muito estável, porque se não estiver estável, se estiver em um ângulo errado, se algo estiver errado lá, tudo mais vai estar confuso, tudo errado. Agora, lá no Oriente Médio, você sabe que nós ouvimos falar de Jesus sendo chamado a pedra angular. Bem, eles iriam construir, ali haveria um tipo de monólito, uma pedra muito grande, que seria ereta. E no vertical, todas as outras pedras seriam amarradas. E todas as paredes amarradas naquela pedra angular. E se aquela pedra angular estivesse fora, tudo estaria fora, seria fraco. A mesma coisa, não importa o quão bom é o seu QI, como você é inteligente, você sabe disso. Se você não está crescendo em sua reverência, em sua estima e em seu apreço por Deus, e se isso não está influenciando a sua vida, então tudo isso, todo esse conhecimento provavelmente vai fazer mais mal do que bem para você. Agora, outro jeito de olhar para isso é o primeiro passo na jornada do conhecimento. Você vê, as primeiras etapas são realmente muito importantes, porque se você deveria seguir por esse caminho, mas você decide ir pelo outro, aí você vai, absolutamente mais cedo ou mais tarde, você vai reconhecer que esteve enganado e vai perceber que perdeu muito tempo e você vai ter que voltar atrás em todos os seus passos. E em seguida você vai ter que começar de novo, depois de muito esforço e tempo desperdiçado. Você precisa começar de novo e começar tudo de novo. Mas ouça, jovens, não há necessidade de fazer isso. Não há necessidade de você sair de casa e ser rebelde e sair porque os seus pais estão ensinando sobre Cristo e sobre sua palavra, a palavra de Deus, e sobre o temor do Senhor, e ficar perdido por aí por 20 anos e basicamente destruir sua vida e depois voltar com este maravilhoso testemunho de que Deus salvou sua vida. Bem, será um testemunho maravilhoso de que Ele te salvou, mas por que passar tantos anos se perguntando por que não dar o primeiro passo no caminho certo e depois ficar assim em um caminho seguro, um caminho antigo, está um caminho marcado pela palavra de Deus. Então comece a sua jornada crescendo profundamente na reverência a Deus. É o primeiro passo que vai levar a uma jornada adequada. Agora, outra maneira de olhar para isso aqui, com um olhar bem cálculo, com uma lente através da qual nós vamos interpretar tudo que alguém vem até mim e me diz, você sabe, vamos fazer isso. E eu reconheço, bem, não, isso é contra a vontade de Deus. E ele diz, bem, isso é bom, mas não é o suficiente, porque muitas pessoas sabem que estão fazendo algo contrário à vontade de Deus, mas eles não temem a Deus, então eles fazem isso de qualquer maneira. Mas se eu puder olhar por intermédio das lentes do temor de Deus e alguém diz, faça isso, e eu vejo nas Escrituras que está errado, o temor do Senhor vai me ajudar a reconhecer que está errado e eu vou recuar. Em alguns casos, como diz em vários lugares no Antigo e no Novo Testamento, eu vou fugir da aparência do mal. Você entende? Para interpretar as coisas através das lentes das Escrituras. Por intermédio do propósito que você e eu temos, que é viver como homens e mulheres que reverenciam a Deus e andar em profunda reverência por Ele. Agora, uma última coisa que nós podemos tratar como uma espécie de bússola moral. Você entende? Eu sempre digo às pessoas, você sabe,
Durante um julgamento, não é o momento certo para tratar de convicções que você precisa ali naquele momento. Você precisa ter essas convicções definidas antes do julgamento. É como você sabe, se você já esteve em torno de lutadores, eles dirão isso, você sabe. Todo mundo tem um plano de luta, até que o primeiro soco seja lançado no seu rosto. Então parece que os dois homens apenas se enrolam ali, sem plano nenhum, você entende? Todo mundo tem um plano, mas no meio da batalha, às vezes, não dá certo. Então o que você precisa fazer é pegar suas convicções, você tem que estudar a palavra de Deus. Agora você tem que crescer no temor do Senhor, de modo que quando esse julgamento chegar, quando vier a tentação, que isso seja algo para você considerar pequeno, ou alguma decisão da sua carreira que vai te afastar da sua família ou te afastar de Deus, algo que você já inventou na sua mente, você teme o Senhor. Você não tem que alguém dizer, ei, eu quero que você pense por 2 semanas e tome a decisão. Você diz, eu sei que não vou fazer, agora não pense, eu não preciso pensar sobre isso. Eu tomei essa decisão há muito tempo antes de você colocar essa questão na minha frente. Eu não vou aceitar esse emprego, eu não vou fazer isso porque violará o que eu acredito que as Escrituras estão me ensinando. E me faça agir de uma maneira que não demonstre temor ao Senhor. Então o temor do Senhor é como o fundamento de uma casa, que a torna uma casa forte. O temor do Senhor é como um primeiro passo em uma jornada que te lidera na direção correta. A partir deles, como costumávamos dizer desde o início. E também é uma lente através da qual eu posso olhar e interpretar o mundo, o que é certo e o que é errado. E é como uma bússola moral que vai sempre me colocar no caminho correto, que é o objetivo da vontade de Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês a respeito do temor do Senhor. E quando voltarmos, continuaremos no versículo 7, discutindo algumas coisas a mais sobre o que significa ler, sobre temer a Deus. Deus abençoe vocês.